Amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje, nossa aula de número 32, chegando ao finalzinho do livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Hoje, portanto, analisando esse capítulo 10, que é o último capítulo do livro, Encontro com a Saúde, que é o segundo item desse capítulo. E de hoje a 8, nós analisaremos o terceiro e último item, que é autorrealização e paz. Encontro com a saúde. É interessante observar que Joana propõe, desde o início da obra, e a partir do título Despertar do Espírito, para ir finalizando com esse encontro com a saúde e a autorrealização e a paz. E ela começa afirmando que o processo psicoterapêutico que possibilita o equilíbrio, auxiliando o paciente a eliminar todas as enfermidades reais, psicossomáticas, imaginárias, traumáticas, de que origem for, que se apresentavam normalmente perturbadoras, né, leva inevitavelmente a um comportamento desafiador, qual seja o da identificação das elevadas potencialidades de que todos nós somos portadores, de que dispomos para o enfrentamento com a própria consciência. E eu fiquei imaginando por que ela coloca isso, lembrando Kardec quando pergunta onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Porque a consciência é, de uma certa forma, que vai nos fazer ter saúde ou entrarmos num processo de adoecimento, tanto no campo do espírito como no campo corporal. No sentido de que é essa consciência que nos liberta ou nos aprisiona, né? E é interessante porque, como a gente está falando aqui de saúde, a gente está falando de uma certa forma de cura, de doença, enfim. Então, é rompendo essas algemas que prendiam o ser a esses estados fóbicos de sofrimentos mais variados, que ele começa a sentir a claridade abençoada desse sol, né, que provém do divino em nossa direção, nos proporcionando esse autoencontro e o despertar das possibilidades que nós nem imaginávamos que possuíamos para caminharmos em direção à saúde integral. Então, a liberdade de pensamento e de ação, ela é uma conquista lenta, conseguida através dos séculos, dos milênios, das reencarnações sucessivas, e que deve ser demarcada com a vitória sobre as pressões e os condicionamentos psicológicos, morais e sociais, que todos nós os temos. Porque dessas encarnações transatas nós trazemos os automatismos, trazemos os condicionamentos os mais diversos, assim como as culpas, os ressentimentos, as mágoas, enfim, trazemos de uma certa maneira aquelas marcas, né, com as quais nós nascemos, para que na experiência reencarnatória possamos encontrar a devida libertação dessas situações afligentes e conflituosas que trazemos todos nós do passado espiritual. Então, é a pouco e pouco, e enquanto essa consciência vai despertando, vai se iluminando, enquanto você vai se autodescobrindo, e ao se descobrir, vai mudando os seus valores éticos, vai mudando a sua forma de perceber
a vida, de perceber a si mesmo, perceber o outro, perceber o mundo no qual se encontra, ele vai ampliando, consequentemente, a sua capacidade de entender o propósito maior da vida e, assim, entendendo a necessidade de ir despertando cada vez mais essas potencialidades que traz dentro de si. Então, a saúde legítima, como ela vai afirmar, não é algo que se busca fora da própria realidade da pessoa. Qual um medicamento que você vai precisar pegar numa farmácia para curar uma situação corporal. Então, trata-se de um esforço, né, que o paciente, no caso, tem o dever de desenvolver, de empreender, a fim de alterar o quadro de considerações em torno de si mesmo e dos outros, da natureza e das suas leis, de modo a identificar-se com o eu profundo e avançar no rumo das conquistas íntimas, imponderáveis e valiosas para a sua harmonia total. A gente percebe que a ruptura dessas condições inquietadoras que vai exigir uma decisão firme terá que ser feita pelo próprio indivíduo. Ninguém pode carregar a cruz do outro ou decidir pelo outro. Então, ela vai afirmar que o seu psicoterapeuta é alguém que lhe ensina o método, que demitiza os impedimentos, que o conduz ao encontro de todos os recursos que possui e permanecem esquecidos. Então, é alguém que vai garimpar dentro de você aquilo que você traz consigo de potencialidade para que você tome consciência dessa força que traz consigo e possa, assim, despertar para obter a saúde, para obter a cura ou a recuperação da saúde, se for o caso. Então, esse trabalho ele é intransferível, né? Exigindo um interesse cada vez mais consciente por parte do paciente, como ela vai afirmar, numa plena conquista da harmonia, antegozando passo a passo a alegria de cada degrau que vai subindo, que vai conseguindo conquistar. É dessa forma que, vamos dizer assim, vai irromper no íntimo do indivíduo, nesse menos, a alegria de viver, forçando-o a sair daquele estado de angústia, de tristeza, de dúvidas, descobrindo-se quanto se é útil ao contexto social em que se encontra e como é importante a sua contribuição que se pode oferecer à sociedade na qual vive, a fim de que outros igualmente encontrem o caminho da sua própria autorrealização. Aí a gente vê que, muitas vezes, enfermos com doenças degenerativas, câncer, AIDS e outras, possuem uma grande alegria, né, por estarem vivos e lutando contra a conjuntura em que porventura se encontra. E com isso eu me lembrei de uma colocação feita por Leonardo Boff, quando ele, no seu livro Cuidar, né, ele afirma assim: saúde é aquela força para viver com os danos que a vida apresenta. É acolher e amar a vida como ela é. A maneira com que enfrentamos as situações que se apresentam a nós é que pode ser doentia. Então, como nós temos dito aqui de outras vezes, tudo é uma questão de percepção, como você percebe. Então, por que uma pessoa com uma doença, a outra com a mesma doença e reações tão diferentes? É justamente essa situação colocada aqui pelo Boff, né? Onde a maneira com a qual você lida com a situação é que vai fazer a grande diferença
e que vai lhe definir como sendo uma pessoa doente ou uma pessoa com saúde. Então, a gente pode entender assim que uma pessoa pode ter uma saúde, né, ou ser saudável no sentido amplo, integral, mesmo que ela tenha um certo adoecimento no corpo. Então, a forma com que você encara esse adoecimento, essa problemática, é que vai definir você como sendo uma pessoa saudável no sentido mais geral do termo, mesmo que tenha uma doença. Daí, às vezes, a gente encontra pessoas super saudáveis, biologicamente se falando, no entanto, adoecida porque são pessoas cheias de angústias, de tristezas, cheias de irritações, cheias de infelicidade, né? Dificilmente sorrindo para a vida e assim por diante. E como ela propõe, a própria Joana, né? Muitas vezes pessoas com câncer, AIDS, doenças autoimunes, situações mais complicadas no campo da saúde física, e elas estão de bem com a vida, administrando aquela situação indesejável, é bem verdade, mas que acaba por havendo uma aceitação dinâmica no sentido de você acolher aquilo que é e pronto, e aprender a lidar com isso. É o que os grandes exemplos nos oferecem, né? Como Irmã Dulce, que tinha suas complicações de saúde, Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, próprio Divaldo Franco, ainda vivo, né? Que traz consigo as suas problemáticas de saúde, mas, no entanto, é alguém que está sempre sorrindo, feliz, trabalhando, produzindo a benefício da comunidade, da sociedade e do mundo. Então, tudo é como nós vemos, como nós olhamos as coisas. E a maior infelicidade é aquela da revolta íntima ao lidarmos com uma situação, nesse campo aqui que estamos analisando da saúde biológica, não querendo que o problema esteja presente, mas ele está. E se está, você vai lidar com ele conforme as possibilidades dos recursos que traga consigo. É por isso que André Luiz, nas suas obras, vai abordar sempre, né, que muitas vezes essa postura nossa de ordem mental vai estar sempre provocando uma espécie de alteração nas células do nosso corpo. Como ele vai dizer textualmente, é a mente reanimada que vai reerguer as vidas microscópicas que servem no templo do corpo. Então, é a mente reanimada. Então, quando nós caímos no desânimo, na tristeza, né, na angústia e assim por diante, nós acabamos tendo um processo de adoecimento no campo emocional que poderá se materializar no campo físico, no campo biológico. Então, dessa forma, como a gente vê na doutrina espírita, o passe, por exemplo, é uma transfusão de energias alterando o campo celular, alterando o funcionamento das células em todos os seus níveis. É uma afirmativa de André Luiz no livro No Mundo Maior. E é compreensível porque a doutrina vem e nos explica que o renascimento do espírito no corpo ele tem um sentido profundo, a superação, sobretudo, né, das marcas que trazemos do nosso passado, devendo, assim, nos esforçarmos, né, para irmos substituindo os tormentos íntimos pelas contribuições da saúde emocional e da alegria de viver. Então, é importante a gente pensar assim, porque aí a gente vai deixando para trás as lamentações, né? E sem elas, as lamentações, nós enfrentamos as injunções penosas com tranquilidade, uma tranquilidade que é estimulante e desfrutando de um estado saudável enquanto
diversas pessoas que são consideradas como sadias escondem a sua situação em conflitos tormentosos, tá? Que inclusive, aproveitando, né, vai ser o tema dos nossos próximos estudos, quando encerrarmos o Despertar do Espírito, quando vamos começar a analisar o livro Conflitos Existenciais, também de Joana de Ângeles. Então, com isso, o indivíduo vai somatizando distúrbios os mais diversos que o conduzem a enfermidades muitas vezes incompreensíveis, injustificáveis, ou cultivam perdas, ausências, necessidades que podem ser facilmente superadas, desde que a pessoa se resolva por enfrentar as condições desafiadoras do momento. Porque a vida é isso, são desafios, são dificuldades que surgem, ressurgem, proporcionando-nos a oportunidade de crescimento. Então, a doença somente é impedimento, vai afirmar Joana de Ângeles, para quem se recusa à alegria de existir e receia enfrentar a conjuntura, que considera limitadora para a sua felicidade. Mais uma vez, né, a gente briga, ok, por não aceitar, para não aceitar a realidade em que nós nos encontramos. Com isso, entendendo que nós merecemos coisa melhor, que nós não deveríamos estar assim, e de uma certa forma, às vezes até declarada ou sutil, nós começamos a questionar a providência divina, entendendo que ela está sendo injusta com a gente, que nós não merecemos passar pelo que passamos e estar na situação em que nós, porventura, estiveram. Mas quando nós entendemos bem a dinâmica da providência divina atuando a nosso favor, fica mais fácil o perfeito entendimento de que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, para a gente fazer o, o melhor que pudermos, mesmo que a nossa visão, a nossa percepção não alcance esse todo, não alcance esse antes com o durante e o depois. Mas tudo tem uma razão de ser. A autocompaixão e a autocomiseração, ela propõe que tem que ceder espaço para a autoestima, a autovalorização, de forma que todos os investimentos da vida sejam convidados a realizar os papéis para os quais existem nos diversos painéis da vida. Porque normalmente quando estamos em sofrimento, seja de que tipo for, emocional, mental, físico, né? A problemática seja financeira, familiar, afetiva, enfim, às vezes nós desenvolvemos uma capacidade de nos vitimizarmos, né? E buscar despertar compaixão nos outros, autocomiseração dos outros, como se nós fôssemos a pessoa mais infeliz da face da Terra. Daí a gente aprende no Espiritismo que muitas vezes você precisa dar uma olhada para trás para poder perceber que há muitos que sofrem muito mais, né? Não é uma questão de você medir sofrimento, mas a percepção, né, de que há pessoas com problemas provavelmente maiores do que os nossos, né? Assim como à frente pessoas, né, bem mais felizes do que nós por não carregarem os problemas que nós carregamos. Então, nós estamos numa escada, né? Você tem pessoas atrás de si, em degraus inferiores da escada, da posição que você está, e pessoas que estão acima da posição em que você se encontra. É importante a gente aproveitar aquilo que, entre aspas, parece ruim, numa coisa boa, numa coisa positiva. Daí,
é importante não só você perguntar por que isso está acontecendo comigo, mas para que acontece. E ela lembra uma lenda hindu, né, que um homem ia até o rio com um pedaço de madeira nos ombros e com dois potes, um de cada lado. Só que quando ele chegava em casa para despejar os potes de água, um deles estava sempre pela metade porque estava rachado. E nisso, né, começa então a haver um diálogo entre, entre o pote e aquele aguadeiro, né? Onde o pote diz mais ou menos que sente muito o prejuízo que está lhe causando, né, porque ele chega com o pote pela metade, quando deveria chegar completamente cheio. Mas o homem, de uma certa forma, né, diz para o pote que ele não se preocupasse com isso, que estava tudo bem, porque ele observou que como ele à medida que caminhava, ele estava sempre em função da rachadura do pote, aguando aquele caminho. E em função disso, ele começou a espalhar sementes as mais diversas, para que toda vez e todos os dias, né, o pote rachado pudesse ir aguando aquelas sementes. E aí o homem pede para o pote, então, observar como estava aquele lado do caminho. Enquanto o outro do pote, que não tinha rachadura nenhuma, se encontrava árido, seco, sem planta nenhuma, aquele do lado do pote rachado, né, estava cheio de flores, as mais diversas, né, fazendo com que aquele lado do caminho ficasse completamente florido em função dessa irrigação. Aí a gente vê que, de uma certa maneira, ele, ao invés de reclamar porque o pote chegava pela metade e não completamente cheio, aproveitou a situação para tirar algum proveito e dar uma contribuição à comunidade, à sociedade, que foi florir ali o caminho. É como aquele ditado popular, né? Se alguém vem e lhe dar um limão, ao invés de você reclamar porque o limão é azedo, você faz do limão uma saborosa limonada. Esse encontro com a saúde, ele é fácil, de Joana de Ângeles, né? A sua preservação torna-se, porém, um grande esforço que necessita ser mantido com um espírito jovial e criativo, a fim de que os pequenos acidentes de percurso que o caminho normalmente vai oferecendo não se transformem em desequilíbrio e rebeldia. É como alguém uma vez, numa conversa, semana passada, dizia assim: ah, mas não é fácil. Não, mas ninguém está dizendo que é fácil, né? Tudo tem a ver com o que você objetiva, onde você quer chegar. Então, há uma dificuldade natural, mas que resulta em bem-estar, em alegria. E assim você se torna um espírito amável, né? Mesmo com problemas no campo da saúde, mas mantém um estado emocional saudável diante dos desafios que vai encontrando pelo caminho, buscando superá-los da melhor forma possível, e com isso mantendo esses objetivos que foram abraçados no sentido de alcançar a paz e a saúde integral. Pensemos nisso. De hoje a 8, voltamos refletindo sobre autorrealização e paz. Muita paz para todos.